Gênesis 24 conta a história do casamento de Isaac, após a morte de Sara. As duas histórias estão relacionadas. Assim como Abraão queria adquirir a terra para sepultar a esposa, por causa da promessa de Deus aos seus descendentes de que possuiriam essa terra, ele insistiu que Isaac não se fixasse fora da terra prometida. Além disso, o movimento de Isaac para levar sua esposa até a tenda de Sara e anotar que Rebeca o confrontou depois da morte de sua mãe, ressaltam a dor dele pela perca. A história é cheia de orações e resposta a orações e é rica em lições de providência de Deus e a liberdade humana. Abraão já era velho e esperava logo morrer. Todavia, restava-lhe cumprir um ato, assegurando o cumprimento da promessa à sua posteridade. Isaque, o que fora divinamente designado para suceder-lhe como guarda da lei de Deus e ser pai do povo escolhido. Ele, porém, ainda era solteiro. Os habitantes de Canaã eram dados à idolatria, e Deus havia proibido o casamento entre seu povo e aqueles, sabendo que tais casamentos conduziriam à apostasia. O patriarca receava o efeito das influências corruptas que rodeavam seu filho. A fé habitual de Abraão em Deus e sua submissão à vontade dele refletiram-se no caráter de Isaque. Mas as afeições do jovem eram fortes, e ele era de uma disposição gentil e dócil. Abraão sabia que se Isaque se casasse com alguém que não temesse a Deus, ele estaria em perigo de sacrificar os princípios por amor à harmonia. No espírito de Abraão, a escolha de uma esposa para seu filho era assunto de muita importância. Estava desejoso de que ele se casasse com uma que não o afastasse de Deus. Nos tempos de Abraão, os contratos de casamento eram geralmente feitos pelos pais, e este era o costume entre os que adoravam a Deus. De ninguém se exigia casar-se com aquele a quem não podia amar, mas na concessão de sua afeição, o jovem era guiado pelo discernimento de seus pais experientes e tementes a Deus. Era considerado uma desonra para os pais e mesmo um crime se seu filho seguisse caminho contrário a este. Isaque, confiando na sabedoria e afeição de seu pai, estava satisfeito com a entrega dessa questão a ele, crendo também que o próprio Deus guiaria na escolha a fazer-se. Os pensamentos do patriarca voltaram para os parentes de seu pai na terra de Mesopotâmia. Posto que não estivessem livres da idolatria, acalentavam o conhecimento e o culto do verdadeiro Deus. Isaque não devia sair de Canaã para ir a eles, mas poderia ser que encontrasse ali uma mulher que tivesse disposta a deixar seu lar e unir-se a ele, e assim preservar a pureza e o culto em adoração ao Deus vivo. Abraão confiou esse importante assunto ao seu servo mais velho, homem de piedade, experiente e juízo são, que lhe havia prestado prolongo e fiel serviço. Exigiu que esse servo fizesse um juramento solene perante o Senhor, de que não tomaria esposa para Isaque dentre os cananeus, mas que escolheria uma moça da família de Naor na Mesopotâmia. Ele o incumbiu que não levasse Isaque para lá. Se não pudesse encontrar uma jovem que quisesse deixar seus parentes, o mensageiro estaria desobrigado de seu juramento. Abraão animou em seu difícil e delicado empreendimento, com a segurança de que Deus coroaria com êxito a sua missão. Assim disse ele ao servo: O Senhor, o Deus dos céus, que me tirou da casa de meu pai e da minha terra natal, e que me prometeu sob juramento que a minha descendência daria esta terra, guiará o seu anjo diante de você para que de lá traga uma mulher para o meu filho. Gênesis capítulo 24, verso 7. Assim que Abraão terminou de falar, o mensageiro partiu sem demora.
Levou consigo 10 camelos para o uso de seu próprio grupo e do cortejo nupcial que com ele poderia voltar, provido também de presentes para a esposa em perspectiva e pessoas da amizade desta. Assim fez a longa viagem para além de Damasco, e a seguir até as ricas planícies que margeavam o grande rio do Oriente. Chegando ele em Harã, a cidade de Naor, parou fora dos muros, perto do poço onde vinham mulheres do lugar toda a tarde para buscar água. Foi um momento de ansiosos pensamentos para ele, importantes resultados, não somente para a casa do seu Senhor, mas para gerações futuras, poderiam seguir da escolha que ele fizesse. E como deveria ele sabiamente escolher entre pessoas completamente estranhas? Lembrando-se das palavras de Abraão, de que Deus enviaria com ele o seu anjo, orou fervorosamente pedindo uma direção positiva. Na família do seu Senhor, ele estava acostumado aos exercícios constantes da bondade e hospitalidade, e agora pediu que um ato de cortesia indicasse a jovem que Deus escolhera. Apenas proferir a oração, e a resposta fora dada. Entre as mulheres que estavam reunidas junto ao poço, as maneiras corteses de uma atraiu a sua atenção. Retirando-se ela do poço, o estranho foi a seu encontro, pedindo um pouco d'água do cântaro sobre os seus ombros. O pedido foi de amável resposta, juntamente com oferecimento para tirar água aos camelos também. Serviço era este costume das mulheres dos príncipes fazerem para os camelos e rebanhos de seus pais. Assim foi dado o sinal desejado. A jovem era muito formosa à vista, e sua diligência e cortesia deu prova do bom coração e uma natureza ativa e enérgica. Até então, a mão divina tivera com ele. Depois de reconhecer sua bondade por meio dos ricos presentes, o mensageiro perguntou quem eram seus parentes. E sabendo que ela era filha de Betuel, sobrinho de Abraão, inclinou-se e adorou ao Senhor. Bendito seja o Senhor, o Deus do meu senhor Abraão, que não retirou sua bondade e sua fidelidade do meu senhor. Quanto a mim, o Senhor me conduziu na jornada até a casa dos parentes do meu senhor. Gênesis capítulo 24, verso 27. O homem havia pedido acolhida em casa do pai da moça, e nas expressões do agradecimento por parte dele, revelaria o fato de uma ligação com Abraão. Voltando para casa, a moça contou o que acontecera, e Labão, seu irmão, logo se apressou a levar o estranho e os que o acompanhavam para participar da hospitalidade deles. Então Eliezer, o servo de Abraão, não quis participar do alimento antes que houvesse transmitido sua mensagem, falado sobre sua oração ao lado do poço, juntamente com todas as circunstâncias que o acompanhavam. Então disse ele: Agora, pois se haver de mostrar beneficência e verdade ao meu Senhor, fazei-mo saber, se não, também me fazer saber, para que eu olhe a mão direita ou à esquerda. A resposta foi: Isso vem do Senhor, nada lhe podemos dizer, nem a favor, nem contra. Aqui está Rebeca, leve-a com você, e que ela se torne a mulher do filho do seu Senhor, como disse o Senhor. Gênesis capítulo 24, versos 50 e 51. Depois de obter o consentimento da família, a própria Rebeca foi consultada quanto a ir ela a uma tão grande distância para se casar com o filho de Abraão. Ela acreditava, pelo que havia tido lugar, que Deus a escolhera para ser esposa de Isaque, e disse: Eu irei. Gênesis capítulo 24, verso 58. O servo, prevendo a alegria do seu senhor pelo êxito de sua missão, estava ansioso para partir. E pela manhã,
puseram-se a caminho para casa. Abraão morava em Berseba, e Isaque, que tivera cuidando dos rebanhos nos territórios circunvizinhos, voltara à tenda de seu pai a fim de esperar a chegada do mensageiro. Isaque saíra a orar no campo à tarde, e levantando seus olhos e olhou, e eis que vinham os camelos. Rebeca também levantou seus olhos e viu a Isaque, e lançou-se do camelo e disse ao servo: Quem é aquele varão que vem pelo campo ao nosso encontro? E o servo disse: Esse é o meu senhor. Então tomou ela o véu e cobriu-se. E o servo contou a Isaque todas as coisas que fizera. Isaque, por sua vez, trouxe ela para dentro da tenda de sua mãe Sara, e tomou a Rebeca, e foi-lhe por mulher, e ele a amou, e assim Isaque foi consolado depois da morte de sua mãe. O texto nos conta que Abraão deixou em aberto, no entanto, a possibilidade de que a mulher não respondesse ao chamado. Por mais poderoso que seja Deus, não força os humanos a lhe obedecer. Embora que fosse plano de Deus que Rebeca seguisse Eliezer, ela poderia ter exercido sua liberdade. Ou seja, era possível que ela não quisesse ir. Nesse caso, não seria forçada. Portanto, vemos nesse relato outro exemplo do mistério de como Deus nos deu, como humanos, o livre-arbítrio, uma liberdade que lhe não desrespeita. Se o fizesse, não seríamos livres. No entanto, de alguma forma, apesar da liberdade das terríveis escolhas que fazemos, podemos crer que no fim, o amor e a bondade prevalecerão. Depois da morte de Sara, Abraão escolhe outra esposa para si. Quem é ela e o seu nome é o que veremos na lição de amanhã. Que Deus os abençoe e até a próxima.